Pessoal, vamos lá. A gente vai continuar nossa matéria, tá? De anatomia e vamos, logicamente, falar sobre sistema digestório. Então, o nosso tema de hoje é sistema digestório, tá? Então, a gente vai falar tudo sobre a questão do meu estômago, o que que ele faz, o que que ele não faz, o que que é bom para ele, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que seria, logicamente, o estômago? O estômago é um órgão, tá? Porque a gente começou, logicamente, com o estômago? Porque tudo que a gente come, tá, vai para o estômago. E depois, logicamente, a gente vai falar sobre a musculatura, sobre os movimentos peristálticos, e aí vai indo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que assim, ó, o estômago é um órgão presente no meu tubos digestórios, tá? Então ele é um órgão, tá, que está presente. Então assim, como que começa a questão do meu estômago? Começa a partir, logicamente, da minha boca. A boca, ele tem um processo muito fundamental, logicamente, para os alimentos. E ali eu tenho, logicamente, um tubo que vai ser ligado, logicamente, no esôfago, que passa, logicamente, que vai ser ligado no meu estômago. Por isso que eu estou falando, é um processo. Então eu tenho um processo, tá, que vai continuar, logicamente, começa pela minha boca, vem pelo meu esôfago, estômago e depois intestino. Então assim, o estômago, ele é uma bolsa, tá, que ele é localizado abaixo do meu diafragma, tá, acima, um pouquinho acima do meu brânquias e fica muito próximo do meu fígado, tá, principalmente por conta, logicamente, da bile, que ajuda, logicamente, no estômago. Então, o estômago, ele tem um pH que a gente sabe, então é por isso que a gente começou com ele, pra gente entender, tá, essa questão do meu estômago, tá? Então eu tenho, logicamente, parte do meu estômago, o esôfago, logicamente o duodeno, logicamente o intestino grosso, tá? E ânus, que é o que a gente vai falar. Então, o estômago é isso, tudo que você come, tá, vai, logicamente, seu depósito tá ali, o meu estômago. Então, da forma que você come, você vai dilatando o seu estômago, tá? Por isso que a gente começou com essa parte, mas já já a gente vai falar mais um pouco sobre o estômago, tá? A gente vai falar, logicamente, sobre o nosso sistema digestório, tá? Então, a gente vai falar, logicamente, do processo da minha boca, tá? Que ajuda muito as minhas glândulas salivares, tá? Olha só que interessante aqui. Quando você vê, eu já falei isso, quando você vê um bolo, vamos dizer assim, um bolo muito gostoso, primeiro você vê com o quê? Com os olhos. E os olhos mandam mensagem para o seu cérebro, não é? E ali você já começa a ter a questão da saliva. Então a saliva já começa a ser produzida na sua boca, porque você tem um desejo. Isso é um desejo, tá? Quando você compra e come o primeiro pedaço e você fala assim, nossa, não é o que eu pensava. Então as suas glândulas salivares, logicamente, já absorveu e, logicamente, identifica que não era aquilo. E ali você não come mais. Então, isso acontece muito no nosso corpo, tá? Eu tenho a minha faringe, tá? Lembrando, a minha faringe, ela trabalha em dois sistemas, tá? Respiratório e, logicamente, digestório. Eu tenho, logicamente, o meu esôfago, tá? Que é essa parte aqui, ó. Eu tenho o meu estômago, tá? Aqui a gente vai começar pelo reto. Por que pelo reto? Ó, porque ele é o mais fácil, porque eu tenho aqui o meu ânus e reto, tá? Então eu tenho o ânus e o reto aqui, tá? Porque aqui a gente vai ter o meu intestino grosso, tá? Ó, esse todo aqui é o meu intestino grosso, que é ligado aqui, ó, pelo meu intestino delgado. Tá? Tudo isso é o meu intestino delgado. Todo esse intestino aqui, eles têm uma fase, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? A fase. E eu tenho aqui, logicamente, o meu fígado e o meu pâncreas, que ajuda muito na minha digestão, tá? Os dois. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, o meu estômago. E esse, logicamente, é todo o meu sistema digestório. Então, meu sistema digestório também é chamado, tá?
e consiste num tubo de 10 a 12 metros de comprimento, tudo isso, tá vendo? Até, logicamente, chegando da boca, que começo é na boca, na verdade, até o final, que é o meu ânus. Então, esse, vamos falar assim, que é uma ligação, tá vendo? Ó, começa pela boca, eu tenho um tubo, tá vendo? Ó, esse tubo vem, eu tenho um depósito aqui enorme, depois ele começa de novo, logicamente, esse tubo, que mede, logicamente, de 10 a 12 metros, tá? De comprimento, que é bem interessante, tá? Aí aqui a gente vai começar, logicamente, pela boca. Por que pela boca? Porque tudo que entra eu preciso triturar, tá? Antes. Então eu tenho o meu lábio superior, eu tenho os meus dentes superiores, a minha língua, que ajuda muito na digestão, tá bom? E a língua, ela sente, logicamente, questão de sabores, tá? A língua, depois a gente trabalha um pouco com ela, tá? Vamos falar só a questão de como vai triturar os alimentos, a mastigação, que é muito importante. A língua, já a gente fala um pouquinho dela, tá? Eu tenho os meus dentes, tá? Inferiores, tá? Eu tenho, logicamente, o pavimento da minha boca, que é essa, como se fosse um freio aqui, ó, pavimento, tá vendo, ó, esse freinho aqui, ó, que fica aqui, ó, tá? A mandíbula, tá? A minha glândula sublingual, que ela é muito importante para absorção, tá? Os alvéolos, tá? Que são essa parte aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu só tirar isso daqui, as minhas glândulas, opa, tá? Submaxilar, que logicamente a absorção é muito rápida. E eu tenho, logicamente, a minha glândula, tá? Parótida, tá? Aí a minha glândula, tá parótida, eu vou deixar para vocês. Eu quero saber qual é essa glândula, por que ela é tão importante, tá? Mas aí depois vocês me falam. Então isso daqui, logicamente, tá? É anatomia, logicamente, começando para falar, logicamente, da minha alimentação e, logicamente, do meu sistema digestório. Então começa tudo por ali. Os dentes, ele tem uma função muito importante. A língua também tem um processo muito importante, que é o que a gente vai ver agora, tá? Ó, a língua, tá? Logicamente, ela tem uma sensibilidade, então ela consegue identificar, logicamente, os alimentos tanto amargo, tá? Doce, tá? E alimentos aonde ele acha que dá uma sensação. A língua, ela logicamente, ela sente os sabores. Tá muito doce, tá muito salgado, não é? Então ele ajuda muito, não é? Então isso é muito interessante. Ele reconhece, né? Ele percebe, né, esse estado, se tá quente, se tá muito frio. Então a língua, ele tem essa percepção. Os dentes, ele tem, logicamente, os que podemos falar, ele tem esse poder, né, de triturar, logicamente, todos os alimentos, tá? Que é muito importante. E a glândula salivares, logicamente, ele tem a produção, logicamente, a produção de saliva, e, logicamente, produzindo saliva, tá? Ajuda, logicamente, o alimento ficar mais, não é, molhado, e isso ajuda, logicamente, na digestão, tá? Com tudo isso. Então é uma glândula que ajuda, logicamente, fazer a questão do movimento, né, da mastigação, e isso, o alimento, ele vai ficando, logicamente, mais molhado. Então a saliva, ela tem essa possibilidade. E a saliva, ela é mista, tá? Ela tanto que ela é mista porque ela absorve muito rápido alguns alimentos, mas aí quando ela não absorve muito rápido, ela precisa mandar, logicamente, para o meu esôfago, tá? Que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é o esôfago, tá?